Fala galera! Calma aí que tá ruim aqui. Vamos que vamos nessa para mais um vídeo nosso de cada dia. Hoje o assunto é ansiedade. Literalmente, por que você fica ansioso e por que isso é um dos males do século. Literalmente, pessoas sofrem de ansiedade cada vez mais e o Brasil é campeão. Literalmente, é algo que eu não queria que o meu país fosse campeão. Mas o aumento das pessoas com ansiedade no Brasil é alarmante. Nós somos o número 1 do mundo, alguns estudos comprovam isso. E isso é foda, literalmente foda, porque ele atrapalha o nosso caminhar do dia a dia. Ele atrapalha o nosso dormir, ele atrapalha o nosso sonhar, ele atrapalha tudo aquilo que a gente busca. Literalmente. Eu fui estudar a fundo esse conteúdo. Eu fui ver por que as pessoas hoje em dia têm mais ansiedade do que antes, né? E principalmente aqui no Brasil. Por que as pessoas estão sofrendo desse mal que pode levar a uma doença incapacitadora, que já é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença incapacitadora, e também levar à depressão, que é algo, um estágio, vamos dizer assim, um pouco mais avançado, piorado disso tudo. Eu não quero que você caia nesse mundo, não caia nesse, vamos dizer assim, nesse lamaçal. Eu fui estudar a fundo. Eu sou um cara que quando existe um problema na sociedade, os meus alunos, onde eu for, eu vou buscar a resolução desse problema, a solução dele através dos estudos e praticar aquilo que eu entendi e que eu aprendi através dos estudos. E literalmente, eu descobri que existem 6 transtornos de ansiedade, que eles são diferenciados, né, são classificados com 6 transtornos de ansiedade. E a grande notícia, a boa notícia é que tem cura, dá para resolver. Se alguém conseguiu, não quer dizer que você é incapaz de conseguir. Muito pelo contrário, quer dizer que se alguém conseguiu, você pode conseguir. E através desses estudos, literalmente, alguém consegue tirar esse transtorno, diminuir e viver muito bem. Através de algumas coisas, algumas técnicas, estratégias. Mas por que a gente tem ansiedade? Pensa o seguinte comigo. Nós vivemos mais, né? Eu falei isso já no vídeo anterior, a gente vive mais. Ou seja, a nossa expectativa de vida tem aumentado. Mas a gente está aumentando a nossa ansiedade. Por que isso? Hoje a gente tem um mundo, de uma certa forma, diferente e melhor do que tempos atrás. As pessoas antigamente, morriam de gripe, morriam com doenças muito simples, né? O saneamento básico era muito precário. Hoje ainda tem lugares com saneamento muito precário, mas é muito difícil ter um local com saneamento básico precário. A grande maioria dos lugares aqui no Brasil tem um saneamento básico, pelo menos normal, assim, vamos dizer assim, comum, de boa. Antigamente não. Antigamente as coisas, as pessoas viviam menos, mas tinham menos ansiedade. Por quê? Eu vou te explicar o que a ciência diz disso. Mas você ainda não viu o vídeo anterior que eu fiz? Ele fala exatamente de algumas nuances que você precisa entender, como é que a mente funciona em alguns determinados momentos para que você entenda esse vídeo. Literalmente, para que você dê continuidade a isso que eu estou colocando aqui para você. Porque é uma sequência de vídeos, um concatenado ao outro. E aí eu vou te explicar que eles têm uma relação muito próxima, semelhante, porque também a ansiedade vem do medo. Literalmente também vem do medo. Mas por que a gente tem uma sociedade cada vez mais ansiosa e uma sociedade que vive mais? Não deveria ser o contrário? Hoje a gente está mais num local mais seguro, hoje a gente está sendo bombardeado por informações a todos os momentos, a gente consegue ter as informações na palma da mão, a gente consegue resolver vários problemas de forma muito rápida do que antigamente. Por exemplo, antigamente para tu pedir um guincho, para tomar um guincho pro teu carro era difícil demais. Meu carro agora, antes de gravar o vídeo aqui, o guincho chegou em 15 minutos. É coisa tipo rápido, liga uma ligação e chegou. Então assim, são coisas que parecem bestas, mas que mostram que é um dos indícios do grande alarme que a gente tem que ter realmente contra a ansiedade, porque isso vem aumentando, e principalmente com as crianças e os adolescentes. Sério, muito sério isso. As crianças e os adolescentes estão ficando ansiosos cada vez mais. E até um estudo alarmante,
os adolescentes de 15 a 18 anos estão se suicidando muito mais do que antigamente. Isso é algo para você ficar realmente alarmado. E é pesado ouvir isso. E é pesado quando eu ouvi, entendi e li isso. Mas a gente precisa conhecer os motivos a fundo de cada coisa disso. Eu fiz um apanhado de informações aqui, eu tenho meu caderninho de SUS, para que realmente a gente consiga elucidar tudo isso. E aí eu vou partir da premissa o seguinte. Uma das coisas que fazem com que a gente tenha mais ansiedade é que os nossos laços afetivos, grave o que eu estou te falando, os nossos laços afetivos estão cada vez mais fracos. Isso mesmo, nossos laços afetivos estão cada vez mais fracos. Você vê pessoas divorciando de uma forma muito simples, você vê uma pessoa trocando de namorada de uma forma muito simples, você vê uma pessoa afastando-se da sua família por algo muito simples, briga bem banal, coisa besta. Você vê uma pessoa se revoltando por coisas muito simples que antigamente não tinha. Então você vê que as pessoas estão cada vez mais isoladas. E se isolar é um fator determinante para aumentar a ansiedade das pessoas. Então elas estão cada vez mais isoladas, existem mais pessoas solteiras, mais pessoas que não querem casar. Eu não estou falando que isso é errado. Estou falando que o estudo fala que quanto mais você se isola, mais chance você tem de ficar ansioso. A tendência é maior, não quer dizer que você vai ficar. E ter ansiedade de uma forma mais exagerada. Outra coisa que vem mostrando que realmente as pessoas estão trocando a vida por bens materiais. Isso é um fator que determina mais ainda o aumento da ansiedade. As pessoas são consumistas em excesso. É bombardeado de informações tanto na TV quanto na internet para consumir. E a vida é bonita e a vida é bela quando a gente consome, quando a gente tem aquele carro que a gente queria, quando a gente tem a casa que a gente queria, quando a gente tem a televisão que a gente queria, quando a gente viaja para os lugares que a gente queria. E aí vem trazendo um estigma de felicidade. E isso não é real. Quando você compra algo, você está querendo tirar algo de você. Como assim, Yuri? Você compra algo para te dar uma recompensa sobre algo que você ainda não tem. Você antecipa o seu consumo. Você antecipa comprar um carro que você não tem dinheiro e você faz uma prestação que é mais de 70% do teu salário. Você faz uma viagem que você faz um empréstimo para fazer essa viagem. Está entendendo o que é isso? Você faz um empréstimo, aí você vive essa viagem 10 dias e vai pagar esse empréstimo por anos. Você antecipa a recompensa de um trabalho que você ainda não exerceu. Você se consome anteriormente. E cada vez mais é incentivado a consumir. Então esse é o segundo ponto que faz com que você literalmente tenha muita ansiedade. O terceiro ponto está atrelado ao medo. Ao medo de realmente te traz baixa confiança, você não tem autoconfiança. Você não consegue entender e acreditar no teu potencial, porque você tem medo. E o medo que se gera uma desconfiança, eu já falei isso aqui no canal. O medo gera desconfiança. Essa desconfiança gera uma baixa estima, gera uma dúvida, te paralisa. E literalmente te leva a um cárcere pessoal e mental. Um cárcere aqui na mente. Um cárcere que te coloca na individualidade, isolado. Tá vendo como tudo está ligado? Como as coisas estão ligadas? E a hora que estão me ligando na hora do vídeo. O que é que acontece? E dentro disso, dentro desse detalhe, esqueci de colocar no silencioso. E dentro desse detalhe, a gente vê cada vez mais essa ânsia das pessoas. As pessoas estão cada vez mais assim chocando a sua vida com os detalhes da ansiedade. Eu quero pegar aqui para vocês, pedir até permissão, algumas anotações, breves anotações que eu fiz, né, sobre isso, literalmente, tá? Nós podemos mudar, Yuri? Podemos. Só que o que acontece? Nós agimos com regras ultrapassadas. Eu expliquei no vídeo anterior. Nós agimos de forma distintiva, por instinto. E esse instinto faz com que a gente viva com regras ultrapassadas. A nossa mente é atemporal e ilógica.